Carotinho, sai da frente que eu quero contar um negócio. Sai daqui. Você não vai acreditar. Agora em dezembro de 2024, o Bispo Márcio Carotti deu uma entrevista exclusiva para o programa Chupim da Rádio Metropolitana. Vamos conferir como é que foi essa entrevista? Bora, Carotinho! Ó, esse daqui é o Carotinho, hein? Vocês já conhecem ele, né? Isso, vamos conferir para ver o que o Bispo falou lá no programa. Bora? Bora lá, vamos lá? Este bispo está fazendo um sucesso tremendo no programa Fala Que Eu Te Escuto. Ele, com todo, com todo o respeito, ele tem um sarcasmozinho assim, bacana, delicioso, né? Às vezes liga as pessoas pra poder sacanear ele. Ele consegue contornar a situação e deixa o programa super divertido. Virei fã dele. Bispo Márcio Carotti, pode entrar, bispo! Bispo! Bem-vindo! Bem-vindo, bispo! Você tá bem, bispo? Tudo bem? Vou gravar o nome de todos vocês. Por favor, bispo. Cara, que alegria tê-lo aqui. Quando eu comecei a te assistir, eu falei, eu quero este bispo, né? No meu programa. Falei pro Rodrigo, entre em contato, traz esse bispo. Aí o Rodrigo, não sei se vai vir, puxa, é bispo. Eu falei, pô, já fui no Fala Que Eu Te Escuto, eu sou amigo do Guilherme Grando. Vamos tentar trazer esse bispo. Cara, que legal você estar aqui. Primeiro eu quero agradecer, é um prazer estar aqui. Até porque o nosso desejo e o que nós queremos e o que nós gostamos de fazer é falar com as pessoas. Normalmente eu fico escutando as pessoas, né? Exato. E hoje eu tô numa outra posição de falar com as pessoas. Boa, bispo, boa. Gente, olha, se quiser fazer uma pergunta também pro bispo, faz aqui no chat, que a gente vai bater um papo com o bispo e saber um pouquinho mais da história. Eu já sei mais ou menos a história dele, que eu já li o release, né? Ele foi pra Jundiaí, fez o seu... Mas vamos começar, Tutu. Primeira pergunta. Eu quero falar diretamente do Fala Que Eu Te Escuto e como que vocês definem as pautas, né? O tema do dia é de acordo com o assunto que é pertinente, relevante, que tá todo mundo falando? Existe uma reunião que vocês vão dando sugestões? Como que funciona esse processo? Na verdade, nós trabalhamos assim. Eu não gosto de ficar preso a muita coisa, porque fica muito robótico, fica muito mecânico. E o mundo está numa velocidade gigantesca, né? Mas nós fazemos uma vez na semana, eu faço uma pauta, né? E as pessoas trazem sugestões, o grupo trazem sugestões. O que tá, por exemplo, eu costumo trabalhar com uma pauta factual, uma coisa que está acontecendo, dependendo do que é também. A gente tem que ter um filtro. E trazemos temas que nós chegamos a algum lugar, porque eu não gosto de fazer temas assim que não chega a lugar nenhum. Você fala e tá bom, e qual a conclusão disso? Nada, né? Um tema que eu consiga ajudar a pessoa de alguma maneira. Sim. Que eu consiga dar um desfecho final e dizer o seguinte, olha, o objetivo, o ponto de vista de tudo que está acontecendo é isso aqui. Então, nós fazemos a pauta, mas às vezes muda. Eu sempre deixo uma assim meio flutuante. Fala, pessoal, surgiu um assunto, cai essa tal. Eu só não faço isso muito em cima da hora, porque a equipe tem que gravar, preparar. Vocês sabem como é que é aquele negócio todo. Mas normalmente a gente tem uma prévia, assim, né? Trabalhamos com a família, casamentos, com assuntos assim que venham atrair a atenção das pessoas, que as pessoas querem saber, né? Sim. E eu acho que o ponto principal mesmo, Bebe, eu acho que é escutar as pessoas. Por exemplo, eu não sigo roteiro, né? A gente recebe lá pessoas no programa, que você sabe. E assim, eu não sigo TP. Você foi, né? Fui. Você não foi comigo? Música, eu não fui contigo. Não, então não foi. Tô brincando. Então não valeu. Não, brincadeira. Mas a verdade é que eu não gosto de ficar no papel, no roteiro. Sim.
Nós temos matérias que calçam o programa, mas eu não uso. Eu ponho matéria de abertura e o resto a gente faz ali, que é o que você faz aqui. Eu acho que é isso que as pessoas precisam, né? Acho que quanto mais enlatado, assim, acho que pior fica. Acho que tem que ser espontâneo o que faz acontecer, né? Eu já vi o Fala Que Eu Discuto com vários apresentadores, né? Desde o Jadson, né? Eu já vi com vários, né? Mas às vezes ligava algumas pessoas querendo sacanear. E eu nunca vi... Aí os bispos, os pastores fazendo o programa, eles ficavam assim numa saia justa. E você tira de letra, você navega, você começou... Teve uma mulher que ligou pra te sacanear e você começou a fazer um monte de pergunta pra ela, que ela ficou perdida, né? No que ela queria e acabou desligando, né? Eu achei genial. Eu falei, faltava alguém que... Porque lá do outro lado, a gente ficava, responde isso, bispo, responde isso, né? E os outros não respondiam. Essa mulher que eles estão comentando é a Dona Maria de Oliveira. Ah, se você não viu esse vídeo, tem aqui no canal do Melhor do Fala Que Eu Te Escuto. Eu vou deixar um pequeno trailer aqui para você, só para você conferir um pedacinho do vídeo, para ver o que foi que ela falou pro bispo. E ela falou muitas outras coisas, mas aí depois que terminar essa entrevista aqui, eu vou deixar no final aqueles quadradinhos. É só você clicar em cima que você vai direto no vídeo para você assistir o vídeo completo depois, tá bom? Vamos conferir um trechinho do que foi que ela falou pro bispo. Dá só uma olhada a falta de educação que essa mulher teve com o bispo. Gente, eu fiquei muito indignada com isso. Nossa, fiquei muito brava, de dar vontade de ir lá e falar um monte pra ela, né? Mas a gente não pode, né? Não pode. Nem o bispo falou, né? Como é que a gente vai falar, né? Mas que dá raiva, dá, né? Dá só uma olhada. É muito cínico. Ah, sou cínico. Demais. O que é cínico, Dona Maria? Meu Deus. Debochado. Gosta de humilhar pessoas. É mesmo? Pode ficar falando essas coisas com o bispo. Não pode, viu? Toma. Daqui. Não, tem que ver, pesquisar. Aqui, qual é a definição de cínico? Debochado, sarcástico. Eu sou tudo Pronto, isso? É exatamente o que está escrito aí. Só tem Olha certeza aí. que eu sou isso? Exato, é que eu acho. Não acredito, Dona Maria Oliveira. Depois pode acreditar, viu? Pode acreditar. Ah, Dona Maria. E por que essa risadinha? E pra que por que essa risadinha? Porque eu não ligo pra essas coisas, não. Eu achei genial. Eu falei, faltava alguém que... Porque lá do outro lado, a gente ficava, responde isso, bispo, responde isso, né? E os outros não respondiam, você, né? Na verdade, eu acho assim, quando um advogado ele vai para uma audiência, ele vai armado para defender o cliente. Eu não vou fazer o programa assim. Primeiro que eu nem sei o que vai acontecer. Ao vivo, sabe como é que é? Tem gente que começa assim, eu quero dar opinião e tal. Então tá bom. Ela começa, então minha opinião é essa. Olha, inclusive eu quero falar o seguinte, um de liga não, hein? Pá, vocês são isso, aquilo e tal, não sei o quê. É isso. E não tem problema, porque eu acho que o Faz Jus é o nome do programa. O nome do programa é Fala Que Eu Te Escuto. Então, antigamente, o que acontecia? Quando as pessoas ligavam, pessoas queriam brigar, xingar, a gente equilibrava um pouquinho porque a gente pensava na família, em famílias e tal. E é uma coisa que eu deixei de fazer, porque eu acho o seguinte, se o nome do programa é Fala Que Eu Te Escuto, qualquer pessoa tem que falar. Sim. Não é? Eu não posso selecionar. Apesar que algumas pessoas nem acreditam nisso. As pessoas falando. Quem liga fala. Só não fala assim, por exemplo, o último programa, você vai lá na central, tem 150, 200 pessoas esperando pra falar. Pô, eu nunca consigo falar, mas é por causa de espaço mesmo. Mas não é que ela foi impedida de falar, houve um rastreamento ali e tal. Não. Quem quer falar? Vai falar. Não importa quem seja. Eu acho que é isso que torna o programa diferente, né? Perfeito. Senão não tem sentido chamar Fala Que Eu Te Escuto. Muito bem. E o Fala Que Eu Te Escuto passa de quarta a domingo, é isso? É de terça, pra quarta. Eu costumo falar assim, terça pra quarta, quarta, quinta. Que a gente fala terça quando vira. Manhã, né? É isso que eu falo. Na verdade, o programa é de terça em diante, mas começamos na quarta, que já é meia-noite e 45. Então dá uma confusão danada isso aí. Verdade, um dia eu marquei com o artista, né? Tá no programa. Ele foi um dia antes. Não, que dia que é? Quinta-feira. Aí chegou na quinta, 11 da noite, a gente, cadê o tal? Ligou pra ele. Não, mas
quinta, só que era na verdade quarta para quinta. de E como quarta tinha pra virado, ele falou: não, mas no meu era sexta, uma confusão. Então, agora, assim, ainda é quarta, de né, terça tipo? pra quarta, de quarta, quinta pra sexta, sexta pra sábado, sábado pra domingo. Uma aí, Começa Horário meia-noite e Brasília. 45 meia-noite e 45. até 2 da madrugada Muito ao bem. vivo, né? Muito bem. Essa hora da madrugada, a pessoa querendo falar contigo. Hoje, qual é a maior queixa que as pessoas têm habitualmente, esperando pra falar pra você escutar? Olha, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma colocação muito importante. As pessoas perguntam assim: por que esse programa é tão tarde da madrugada, né? Já é com propósito. Por exemplo, a madrugada, quando nós estamos de dia, nós corremos para cá, corremos para lá, a pessoa trabalha e tal, tá envolvido em um monte de coisa. Na madrugada, todo mundo para, Exato. né? É. E é onde a dor que tá dentro dela aparece, a dor da Insônia, rejeição, a a solidão. insônia, É. a solidão. E ali é a hora que as pessoas baixam a guarda, né? Estão isso. mais sensibilizadas, enfim. Sem contar pessoas drogadas, garotas de programa. Tá tudo ali na madrugada. Ninguém dorme, esse pessoal não dorme. Então é a hora que Estratégia. a gente se propõe a ouvir a pessoa, né? Mas assim, não é só ficar ouvindo, ó, fala aí que eu quero te ouvir. Mas também arrumar uma maneira de alegrar a pessoa, que a pessoa tá ali tão desanimada da vida. E aí, quando você começa a escutar, os assuntos principais, assim, é depressão e solidão. Eu acho que é o pior, né? E a insônia, porque eu costumo dizer, pessoal, acabou o programa, vamos dormir, todo mundo, mas tem gente que vai até 5, 6, não consegue. Não consegue dormir, tanto problema, né? É tanta preocupação, a pessoa deita, a cabeça continua funcionando e tal. Então, eu acho que é um horário propício e depressão, que já vem somado também a insônia, dá um pacote só ali, faz com que as pessoas, elas fiquem ligadas no programa. Verdade, né, gente? Para quem assiste o programa todos os dias, geralmente aos sábados, né, eles fazem umas perguntas para a pessoa responder o que ela está sentindo, qual que é o problema dela. Então, o programa de sábado ele é mais direto, as pessoas demonstram o quanto elas sofrem realmente, né? Realmente o que ele está falando aí. Então, o horário é estratégico para isso mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso. Também tem telefone que as pessoas podem ligar e conversar, que tem os pastores, tem os auxiliares que estão sempre lá ajudando, e eles atendem a todas as pessoas que estão passando por necessidades, que estão passando com algum problema, e sempre tem alguém para dar uma palavra para ajudar as pessoas neste horário. Na verdade, é 24 horas por dia esse telefone, né? Eles ajudam de uma forma bem específica e ajuda muitas pessoas mesmo. E também, eu sou... o programa fala que eu te escuto, não eu, porque pode ter outros apresentadores, mas é um único programa que tá ao vivo na madrugada, né? Sim. Ao vivo, então Escutando as fica pessoas de mais fato, né? perto ainda. Quando a gente tá ao vivo, você fica mais perto das pessoas, né? De uma forma ou de outra, né? Por isso que eu agradeço sempre o Gentili. Chupa, gente! Tô quieto. Tudo bem, Bispo? Eu queria saber, você é iniciado na igreja desde muito novinho, né? Como que veio essa sua vontade de entrar pra televisão, de você começar a fazer um programa? Quando que misturou tudo isso? É interessante. A gente não planeja muito. Apesar que quando eu era jovem, esse jovem eu ainda sou, mas eu era mais. Sabe como é que era? Foi 38 anos, não pode considerar velho, né? Você tá com 38? Ah, não. Peraí. Caramba, eu ia te perguntar o que você bebe? Eu vou colocar a foto aqui do Bispo de quando ele era criança, eu tenho aqui. Dá só uma olhada, vamos conferir quando ele era pequenininho. Ai, que fofinho, gente, vamos ver. Olha só. Vou mostrar aqui a minha foto de infância. Olha aqui, mostra aí. Olha aqui a minha foto de infância. Fecha aí, câmera. Olha aí. Olha que beleza. Se eu tirei, eu tinha 12 anos. 12 minutos atrás. 12 anos, pastor. Não, realmente, tem uma diferença enorme. Eu tava fazendo o colegial aí. Não, era no ginásio
aí. Na verdade, eu vou mostrar realmente da minha infância, tá? Coloca aí, produção. Coloca aí, olha aí. Isso aí. Eu não lembro a idade que eu tinha aí, mas isso aí é da infância. Não, isso aí é adolescência, né? Não lembro. Acho que eu tinha... 12? Olha lá. 16, 17. Foi a única foto que eu tenho nessa idade aí. Deve ser 14 anos. Porque a foto mesmo da minha infância tá meio assim... Meio malandrinho, sabe? Garotinho, sabe como é que é, né? Pegaram... Acho que foi minha mãe que tirou ainda. Tirou com a foto errada. Tirou na hora errada ainda. Olha aqui, ó. Eu tava... Tá vendo? Tem um cabrito ali do lado, tá vendo? Era meu amigo aí. Quantos anos aí? Aí, não... Acho que eu tinha, sei lá... Nossa, o cabrito ali. Aí eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos. Acho que 9 anos. Mas eu me lembro que havia aqueles comerciais na TV. Interessante isso, eu era bem garotinho. Que fazia... As mães mandavam cartas e as crianças eram para fazer propagandas, tal, de Danone, sei lá o quê. Eu vi aquilo e falei, poxa, que legal, mas sem chance nenhuma. Minha mãe mandou uma carta lá para eu fazer alguma coisa. Mas aí, quando jovem, eu comecei na fé. Foi com 16 para 17 anos. E assim, as coisas vai conduzindo, as coisas vão se encaixando para você. Não é assim, tô planejando, eu vou trabalhar na televisão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu fui me envolvendo no trabalho da fé, me converti com 17 para 18 anos, perdi os meus pais num acidente. Foi eu vi isso. Gravíssimo, acho que foi assim, uma fatalidade mesmo. Mas eu segui firme ali. E aí, quando eu tinha... Aí eu já ia a alguns programas de rádio, eu lembro que tinha um amigo que ia fazer o programa assim, e eu carregava a sacola de discos e era naquelas cartuchos que colocava assim, tal, soltava, vocês lembram dessa época? Uhum. E eu carregava, eu ficava lá do outro lado. Tristes, cara, porque aquilo pra rebobinar. Quando embolava aquilo ali. Meu Deus! E aqueles discos desse tamanho, ele abria. Tá em gravador de rolo. Exatamente. Meu Deus do céu. E eu ficava ali a madrugada toda, eu ficava do lado do vidro, né? Ele fazia. E eu ficava prestando atenção e tal. Todos os dias, isso 2, 3 anos. E aí depois eu comecei... Eu ia no estúdio de TV, nós inauguramos uma TV lá em Franca e tal. Me lembro até hoje. Aí eu fui, de madrugada eu acompanhava ele, porque pra ele não dormir no volante, a gente ia conversando, mas ele que apresentava. E eu ficava lá no estúdio, prestando atenção, tal. Aí um dia ele falou assim, quer falar alguma coisa aí? Eu falei, falar o quê? Eu falei, não, fala aí qualquer coisa, a gente podia falar alguma coisa da fé e tal. Aí eu lembro que eu fui pegar o microfone, botei até de cabeça pra baixo, assim, tudo atrapalhado. Todo empolgado, nervoso, mão transpirando. Assim, saía nada. Mas aí eu fui gostando, né? E quando eu fazia minhas reuniões, eu aprendi a edição. Então eu ficava com o editor, assim, como é que você emenda essa imagem naquela? Ele falou, você tem que colocar isso aqui e tal. Como é que você coloca esse áudio que não pula tal? Você vai... E eu ficava ali horas e horas, eu fui gostando. E aí você vê que interessante. Eu participava no Fala Que Eu Te Escuto, o fundador do Fala Que Eu Te Escuto, muito amigo meu, no trabalho do Ministério da Fé. E eu ia lá, ficava com ele no estúdio. E eu lá, jamais imaginava que um dia eu estaria apresentando. Quem era? Era o Bispo Clodomir. Clodomir, tá na Califórnia agora. Sim. E ele, então... Aí um dia ele falou assim, olha, você Clodomir, vai fazer comigo o programa. Dele aqui, ó, fazer o programa? Aí ele colocava, atende essa próxima senhora. E eu não sabia o que perguntar. Eu não sabia pra onde ir. Na época você é pastor. Eu era pastor. Eu tinha, sei lá, 24 anos, 25 anos, bem novinho, no Rio de Janeiro. Nós estávamos. E aí eu perguntava assim, eu me enrolava, ele entrava pra me salvar, tal. Mas aí, aquilo ali foi a minha escola. Então, não foi assim algo que eu desenhei, sabe? Uhum. As coisas foram acontecendo, foram se encaixando. E quando eu vi... Tava dentro do negócio. É uma coisa, assim, super interessante mesmo, né? Ah, que legal. Não tem estratégia, né? Vai indo. Eu tenho uma dúvida que acho que é de muita gente agora. Uma dúvida em relação da igreja.
como se torna pastor para bispo? O que acontece que a pessoa é pastor, de repente ela vira bispo? Na verdade, é assim. Como funciona? Eu falo até isso no programa. Às vezes as pessoas ligam, falam assim, então, o pastor Márcio... desculpa, bispo. Eu falei, senhora, pastor e bispo é tudo a mesma coisa. Leva pra lá. Não muda nada. Na verdade, a ideia de pastor a bispo quer dizer que existem determinadas responsabilidades, né, na igreja, que um bispo se torna mais, eu não diria mais importante, mas uma responsabilidade de bispo seria uma responsabilidade maior para a pessoa dele, né? Então, vamos colocar aqui um bispo responsável, né? Mas a função, o trabalho, tudo, não muda nada. Um bispo não é diferente de nada de um pastor, 0. Eu penso que a única coisa que diferencia é a responsabilidade. Porque pega-se, por exemplo, os mais experientes, que têm, sim, muitos anos de pastor. Assim, é como consagrar um veterano na rádio, né? Sim, Você tá na rádio, 50 anos na rádio. Não dá para comparar você com o que tem 10, 15 anos. Não é que você é melhor. É tempo, é experiência. Então, Exato. é mais ou menos assim. Então, a igreja procura pegar, assim, os mais... Não só velhos de idade, eu penso de experiência, mas não muda absolutamente nada, não tem diferença nenhuma. E o que eu acho maravilhoso na Universal, que eu não vejo em outras igrejas, é que a Universal conseguiu abraçar todo mundo, né? Então, não importa a religião que você é, né? Eles deixam claro isso. O próprio Edir Macedo deixa claro isso naqueles momentos dele, que fica só ele sozinho, quando tá amanhecendo, né? Aí ele fica tempo ali. Exato. Fica. Né? Meu Deus. Não, ele gosta de ensinar, ele gosta de... Ele tem isso. E ele fala exatamente isso. Então não importa se você é católico, não importa se você é espírita, não importa. Ali é pra abençoar todo mundo. Eu acho muito legal isso. Sabe Tem por quê, igreja que vem né, que tem muita... não é evangélico, então não cola aqui. O Separa, católico não é católico, não cola aqui. Então, isso eu acho legal. Na verdade, nós acreditamos que... Eu falo isso também no Fala Que Eu Escuto. A religião, com todo o respeito quem tem religião, se você perguntar assim, qual é a minha religião? Eu não tenho religião, eu sigo ao Senhor Jesus. Por quê? Porque religião, ela cria uma barreira entre as pessoas. Você vê que as pessoas brigam por causa de religião. Você vê que a guerra que acontece no Oriente Médio é por causa de religião. Então eu pergunto, até onde a religião é bom? Né? Até onde? A religião separa a sociedade, a religião faz separação das escolhas que as pessoas fazem, as opções que elas escolhem. Então, assim, pesa demais. A religião bloqueia. Tem religião que diz que se a pessoa não pertencer a ela, ela tá condenada, coisa desse tipo. Então, mais espanta as pessoas. E se você reparar, se você ler a Bíblia, você vai ver que uma das coisas que Jesus mais fez foi combater os religiosos. Ele apoiava os pecadores, não apoiava o pecado, mas apoiava os pecadores, mostrando, olha, você pode mudar, você pode ser diferente, né? Mas ele combatia os religiosos, porque os religiosos, eles mandavam as pessoas fazerem o que eles não faziam. Exato. E esse é o pior, sabe? Você condenar as pessoas por uma coisa que você pratica. Eu não sei como é que a pessoa tem consciência para isso, né? Sim. Porque, infelizmente, o que acontece? Então, isso não é bom, isso é negativo. Por isso que a gente costuma dizer, olha, não importa. Mesmo quando no programa eu digo, olha, não importa quem você seja, porque realmente não importa. Eu não digo isso para agradar a pessoa ou mantê-la ali, até porque a gente não faz o programa por audiência, né? A gente faz o programa com outro objetivo, né? De ajudar as pessoas. Essa seria uma pergunta que eu ia te fazer. Não existe a pretensão da audiência. Olha, vou ser honesto aqui. Todo o tempo que eu estou apresentando o programa, desde que eu voltei dos Estados Unidos, nunca olhei o Ibope. Olha que interessante. Não vejo o Ibope. As pessoas dizem assim, você colocou aí não sei quem para participar por causa de Ibope. Não trabalho. Porque se eu trabalhasse com o Ibope, eu deixaria de ser... perderia um pouco do objetivo que é ajudar as pessoas e meio que se tornar um artista. Eu não sou artista, eu não sou
ator, não sou. Nós fazemos o programa, um programa mais leve, digamos assim, mas o objetivo é realmente alcançar as pessoas e ajudar as pessoas. Eu fico tão feliz quando uma pessoa diz assim, poxa, vi o programa, me senti bem, ou orei com vocês, me senti bem. Acho que isso que é gratificante. Às vezes eu tô moído, tô cansado, tô com sono, queria estar dormindo, mas quando uma pessoa diz assim, poxa, por causa do programa, tal coisa aconteceu na minha vida, isso é o nosso salário, digamos assim, né? Que legal, Bispo, que legal. muito bom. Isso é legal. Tutu pergunta... Com relação a esse retorno do público, eu fiquei curioso até pra saber se o programa tem um público mais masculino, feminino, tem uma questão de idade. Vocês conseguem ter uma ideia disso, assim, de como que é o público do programa? Só vovó. Não, só vovó não. Só as velhas. Só a senhora. Não. Na verdade, é assim, é bem diversificado, mas sim, mulher, Mulheres, o né? feminino Muito ganha mais. é muito mais, muito mais. Você vê, às vezes, quando a gente faz um tema em que a gente dá uma cutucada nas mulheres, que as mulheres estão ficando feministas, coisa assim. Então a gente coloca a nossa enquete, né? É 95-5, é 90, tudo é mulher que vota. Né? Olha isso. Só que nós temos também as senhoras que vivem sozinhas, que não tem só o animalzinho dela ali, de estimação e tal, enfim. E ela gosta de falar. Aí ela liga no programa e às vezes você fala, pô, deixa a pessoa falar muito, né? Mas não é, por exemplo, ela já liga intimando. Ela liga dizendo assim, ó, já quero falar que já liguei 50 vezes, não consegui falar. Eu tô 1 ano esperando. Então ela já diz o seguinte, não me corta. Ela começa tal. Então já fica numa situação Eu vou difícil. Eu vou falar. Tô esperando um tempão e agora eu vou falar. Você, pois não. É meu momento. Tal. E aí você vê que a pessoa tá indo demais, assim. E as outras falam, mas demora muito. Mas não é, eu Não tem um entendo. time, Bispo, da pessoa falar, não? Agora eu tô colocando. Uma vez na semana. Eu coloquei 1 minuto. atenção. Eu coloquei 1 minuto. Contagem regressiva. Não, aí a pessoa começa a falar, eu coloquei assim, coloco no telefone mesmo, pra ficar bem. Eles queriam botar um relógio digital. Não, vou colocar na mão mesmo. Aí eu ponho um relógio, compartilho na tela. Quando ela começa a dar opinião, eu solto 1 minuto. Debate. Mas não adianta. Aí dá 1 minuto, ele solta a campainha. Tã! Aí eu falei, ó, se a senhora elogiar qualquer coisa no programa, ganha mais 1 minuto. Então eu já dou a dica. Então a gente, 2, 3, 4. Mas é pouco, só os temas mais sérios, não. Eu deixo a pessoa, né, opinar. Os temas mais descontraídos, assim, eu tô colocando um reloginho pra dar uma maneirada. Boa. O Joseph tá perguntando uma pergunta para o Bispo. Por que não pode entrar com o celular dentro do Templo de Salomão? Ah, boa pergunta. Na verdade, a ideia foi diversificar de todas as nossas igrejas. Porque quando uma pessoa entra com o telefone no templo, por mais... A gente tem experiência de outras igrejas. Por mais que você diga assim, pessoal, desliga o telefone e tal. Trim. Isso, igreja de 2, 3 mil pessoas. O templo são 10 mil pessoas, né? Tá explicado. Então, Tá mais que explicado. quando a gente preza por silêncio, assim, absoluto, é um momento pra pessoa refletir mesmo, sabe? Parar tudo ali, um momento de paz e tal. Então, essa é a razão. Fora você não isso, consegue uma absolutamente nada. concentração, você não consegue. De repente começa a tocar o celular do seu lado. Deus me Ninguém livre, se cara. concentra. É verdade. Tem aquela concentração, você sai. Porque é uma conexão espiritual. Então, assim, se você não tiver bem concentrado, não focado, não adianta, né? Então, a gente zela por isso, por esse respeito, tal, criança também, para que as pessoas fiquem bem à vontade. Só que nós damos suporte. Melhor que ela deixe no carro, mas se ela não puder, tem todo um grupo de pessoas que cuidam, guarda direitinho, Bonitinho, nunca sim, sumiu, nunca teve problema. Sim, né? sim. A gente dá o suporte também para nada isso acontecer. Perfeito. Eu fui no templo, eu não conheci o templo mesmo onde tem a parte inteira, o santuário, né? eu conheci o 6º andar que eu fui uma vez, que foi para participar do Fala Não que te eu levaram escuto. no santuário? Não me levaram. E aí eu conheci, eu fui, as câmeras eram todas, né,
automática, né? Tudo robô, tudo Você fez lindo. o tour? Você chegou a fazer o tour, não? Não, eu fui e já por sexto eu já tava meio que dentro do horário assim, né? Corria, entrei pelo estacionamento, subi, mas eu falei, pô, eu queria voltar um dia pra conhecer. Mas nós vamos voltar, né, Ó, Bispo? todos vocês estão convidados. Vamos fazer o tour. Aí. Vamos entrar lá no santuário. Vamos Também só me quero. mandar uma mensagem e eu levo vocês em tudo. Eu quero Vai ser fazer legal. igual o Edir Macedo fez com o Silvio Santos, eu quero que o Bispo faça Aí. com ele. Bispo, no final tem uma coisinha pra comer? Né? Sempre tem um lanchinho. Aí. Né? Sempre tem um lanchinho. Maravilhoso. Falar nisso, quero agradecer o lanchinho aqui, ó. Show de bola, viu, velho? Te capricha. Eu vim mais pelo lanchinho. Olha, Quem fez a última pergunta? O Tutu fez. Eu posso eu fazer? Por favor, Bartozinho. Quando a pessoa se sente que ela precisa de uma ajuda, você deixa acontecer, você percebe isso e fala, essa eu preciso continuar e ajudar. Assim, a melhor maneira da gente saber o que a pessoa precisa é ouvir. Nós estamos vivendo numa época que ninguém quer ouvir ninguém. Essa é a verdade. É verdade. Eu já tenho meus problemas, vou ouvir o seu, né? Então, quando a gente para e escuta a pessoa, o que ela tem para falar, então a gente vê... também entra o espiritual nisso, sobretudo, mas você consegue perceber, acho que de tantos anos, mais de 30 anos lidando com pessoas, né? Ouvindo pessoas, atendendo pessoas, você consegue perceber o que realmente ela precisa, né? Sim. E normalmente as pessoas precisam mostrar a ela que tem saída para elas, porque às vezes a pessoa parece estar muito bem. Ela está muito bem, ninguém posta foto chorando. Todo mundo posta foto sorrindo, é ou não é? Mas eu digo, a gente não pode se iludir, porque Verdade. às vezes a gente vê fotos em postagens, em rede social, e parece que artista não tem problema, parece que ator não tem problema, parece que rico não tem problema. Exato. Mas todos nós, do maior ao menor, todo mundo tem seus conflitos, tem suas lutas, tem suas fases difíceis. Então eu gosto de ouvir a pessoa para que eu consiga dar a ela o que ela precisa, né? É muito fácil você falar assim, não, você tem que buscar Deus para você tem que orar mais. Eu acho que isso é muito superficial, sabe? Eu acho que a gente tem que ouvir a pessoa e ver a raiz do problema para que a gente dê o remédio certo para ela. Eu acho que é aí que está o principal, e quando a gente faz isso, a gente consegue realmente ajudar a pessoa, né? Perfeito, Que lindo, perfeito. cara. Toqueto. legal. Eu queria saber mais da sua vida. Quando que você se iniciou na religião, assim, que você decidiu, cara, eu quero trabalhar com a religião. Independente do que aconteceu, eu quero carregar a religião comigo. Então, quando a gente fala religião, parece que é uma coisa que você se inscreveu, entrou e... Na verdade, quando jovem, 16 para 17 anos eu me converti. E o que é conversão? Conversão não é você pertencer a uma denominação. Tem muita gente que pertence a uma denominação e não tem nada de cristão. Mas é um chamado espiritual. Conforme eu fui buscando a Deus, minha tia que me levou, eu disse, poxa, eu me identifiquei, é isso que eu quero para minha vida, entende? Não tinha responsabilidade, não tinha nada de cargo, e eu fui me identificando com aquilo e nasceu dentro de mim um desejo de ajudar as pessoas. É uma coisa assim, é como por um milagre. Eu não digo, não é uma coisa assim, ó, você vai ser isso, né? Ó, a partir de hoje você é pastor. Essas coisas assim, manuais, não funcionam. Existem pessoas que elas têm título de pastor, tal, e às vezes nem queria ser, né? É uma coisa espiritual. Então nasceu dentro de mim esse desejo de ajudar as pessoas. E aí eu fui me envolvendo no grupo que ajudava as pessoas. A gente tem vários grupos de hospital, de presídio, fazemos esse trabalho. Isso, E conforme eu ia ajudando as pessoas, como eu faço de madrugada, eu fui me realizando. Eu falei, poxa, é isso que eu quero, né? E é isso aí que foi me impulsionando a servir a Deus, a ajudar as pessoas, a fazer o que eu gosto de fazer. É como você, por exemplo, você tem prazer em fazer o programa. É a sua vida, é o que você gosta. É o que eu faço. Eu
não sou pastor por salário, meus colegas são pastores por salário, por cargo. É o que a gente gosta. Eu não consigo fazer outra coisa na vida, Sim. sabe? É sua missão de vida. É uma missão. Você acertou a palavra. Estava procurando. É uma missão que você recebe que, se você não estiver fazendo isso, é como um peixe fora d'água. Você está fora do seu lugar que você deveria estar. E eu fui crescendo nisso. Aí me envolvi, aí ajudava as pessoas no rádio, na televisão, nos grupos. Aí fui levantado auxiliar Aí de começa pastor. a ver o resultado disso, você começa... Isso te dá uma Que é satisfação, muito bom. eu sei. Isso é muito bom. A gente aqui, querendo ou não, é um programa de humor, mas a gente ajudou muita gente. Recebe mensagem de pessoas que estavam em depressão, à beira de suicídio, e graças ao Isso é muito programa, legal. né? Então, se isso acontece com a gente, isso acontece 70 mil vezes mais com vocês, porque vocês estão pegando Mergulhado exatamente... nisso, né? Estão mergulhados nisso. Então Aí, é uma satisfação. Me tornei auxiliar de pastor, depois, com 23 anos, conheci... 22 anos, conheci a dona Menina. Casei com a dona Menina. Casei novo, rapaz. Ela falou, 23? Aí ela falou assim, começou a obedecer um pouco. Peraí, esse é uma outra história. Esse é o próximo programa. Mas ela falou assim, eu vou segurar logo ele. Mas aí nós casamos. E aí começa o seu ministério, né? Com 28 anos eu fui consagrado. E aí nós começamos, porque a igreja, vocês sabem, ela muda de cidade, estado, país. Por último, eu estive nos Estados Unidos 6 anos. Eu voltei há 2 anos atrás para fazer o programa Fala Que Eu Te Escuto, que foi uma experiência, assim, maravilhosa. E lá eu ia nos presídios, né? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, não falava nada de inglês, zero, né? Caramba. E aí, mas eu falei, tenho que aprender. E aí eu ia na prisão, levava um amigo que sabia falar, e aí o cara falava, e prestando atenção e tal. Porque é o que eu gosto de fazer, né? Sim. E de lá pra cá, já fazem 30 anos. Nossa. 30 anos. Caramba. E é esse sustento espiritual. Não posso falar, eu falei 30 anos, então eu comecei com 8 anos. Não vou descobrir a idade aqui, mano. Olha aí, ó. Então, bola. Não é tão novinho assim. Olha, eu diria, bola 7 fora. Bola 7 fora. Escapou. Escutei 38 anos. Olha só o trechinho aqui dele conversando com a dona Marlene. Dá só uma olhada. Tenho 36 anos, não sou velha assim, não. Só tem a minha idade. Mesmo? Só não acha, não? Porque a sua pele parece pele de bebê de porcelana. Ganhou a carteirinha. Mandar uma carteirinha de ouro pra senhora. Mas aí, e estamos aí até hoje, graças a Deus. Sim. E esse é o nosso prazer, né? Sobretudo. E quando você faz o que você gosta, eu acho que não tem preço, né? Não é trabalho. Fazer o que gosta. É delicioso. Não é trabalho. Acho que Não é trabalho. esse é o ponto principal. Mais do que isso, não é só ser pastor, mas é aquilo, a gente viver aquilo que nós pregamos. Porque tem uma frase que dizem assim, conhecimento é poder. Eu não concordo. Por quê? Eu acho que assim, conhecimento é poder quando você aplica o que você conhece. Sim. Quer ver? É fácil entender Fica isso. guardado com você. Não exato. É fácil entender. Qual a diferença entre uma pessoa que não sabe ler para aquela que sabe ler, mas não lê? Nenhuma, né? Nenhuma. Nenhuma. Então, se não aplicar, não adianta saber. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Já deixa o seu like pra gente. É Dá o muito like. importante, né, É Bartô? muito importante. Quando você dá o like pra gente, automaticamente uma nova pessoa é cutucado pra vir assistir a gente. Olha que bacana. É Você isso. tá ajudando a gente. Então, like. Um like só, tá? Porque se você der um e der mais um, você desmarca o like que você deu, né? Pelo menos dá ímpar, né? Um amigo falou pra mim, já deu uns 10 likes. Eu disse, não! Não, dá ímpar, dá ímpar. Só queria agradecer a Rede Record, queria agradecer a Igreja Universal do Reino de Deus por
né, permitir aí o bispo hoje aqui com a gente, Muito né? bom. Muito legal. Junto e misturado. E ressaltando o trabalho, essa coisa legal de tá levando também esse trabalho maravilhoso que a Universal tem para um público que de repente nunca conheceu melhor vocês. Isso que é legal também. Porque muitas pessoas, elas têm muitos pontos de vistas, inclusive sobre o Templo de Salomão e sobre o trabalho em geral. Uma das coisas que não são verdades, que a gente só sabe quando conhece. E também a maturidade que a gente vai ganhando com o tempo e tal. Enfim, e eu acho que isso é legal. Eu acho que é ruim você avaliar por coisas que você ouviu falar, né? Sim. Acho que é conhecendo mesmo que a gente vai poder dizer ou não ou não é. Já erramos muito, temos aprendido com os nossos erros. Não. É igual um jovem, né? Sim. Um jovem, você faz tanta coisa que você não faria hoje mais, e assim a gente vai crescendo todo mundo, né? Quando eu conheci no começo a Universal, outra igreja, você já fica com certo preconceito e não há vergonha de falar isso, você fica. Mas eu mudei, né? Depois que eu conheci o Guilherme Grando, que é super fã do Chupim também, o pastor, né? Seu Gente amigo. boa, meu amigão ele. E o Guilherme, eu comecei a ver o trabalho que ele faz, cara. Quando o Bartô tava ruim, ele queria ir no hospital, mas aí eu falei, Guilherme, o Bartô não pode estar recebendo visita por causa da bactéria e tal, né? Que ele amputou uma perna, né? Então, assim, eu comecei a entender o trabalho do Guilherme. Assim, é maravilhoso o trabalho da Universal. Hoje eu falo porque eu conheço. É maravilhoso. E é muito legal levar isso para um público que ainda não conhece. Muito bom, muito bom. Tutu, pergunta. Você escuta muita coisa, né, durante o programa. Eu queria saber se depois que acaba um programa, como que você faz pra diluir tudo isso, esses desabafos, essas informações? Se tem algum momento também, porque fala que eu te escuto, mas você também precisa falar, né? Então, como que é esse momento pra você também, depois de escutar tanta coisa? Boa pergunta. Deitar na cama depois, e aí? Então, eu faço o seguinte, eu não sou, eu atendo as pessoas, mas eu não sou como aquela esponja que absorve tudo. Porque se eu absorver tudo ali, realmente acaba afetando o seu emocional, o seu psicológico. Você não consegue mais depois Eu faço uma continuar. separação. Eu digo pra pessoa o que ela tem que fazer e deixo ela, né? Eu não posso me envolver no problema da pessoa. Pode abraçar. Não pode. Se tem a única coisa que mexe muito comigo é quando eu vou em hospital, que eu vejo o estado das pessoas. Aí é difícil. Eu acho que, principalmente pessoas que você às vezes nem entende que ela tá ali. Mas aí eu mexo porque eu me ponho no lugar da pessoa e você vê ali a situação. Mas no atendimento, você atende uma, atende outra, e eu procuro fazer essa separação, né? Porque se eu não fizer essa separação, quem não vai dormir sou eu, né? Exatamente. Aí você vai precisar ligar pra algum programa. É verdade. Eu tenho que ligar eu tenho um amigo meu que faz depressão, fala, ó, qualquer coisa terminar o meu, eu ligo pro seu, tá? A gente faz junto. Ô Bispo, vocês fazem um trabalho também muito grande em presídios. Você quando entra um bispo, um pastor, né, num presídio, como que é o respeito, assim? Existe um perigo? Não existe? Existe uma proteção, né, dos próprios presidiários? Porque, querendo ou não, nos filmes que a gente vê, né, alguns filmes, tipo Cidade de Deus, Carandiru, né, alguns filmes que a gente já viu, o pastor, ele tem uma proteção lá dentro porque tá levando uma palavra de Deus e um conforto. É real isso? Como Muito que é? boa pergunta. Então, nós temos um trabalho fortíssimo nos presídios. Inclusive, tem alguns presídios que nós temos igrejas mesmo lá, fazemos reuniões, batismos. Nós distribuímos bíblias nos presídios. Mas eu acredito que o maior respeito nem vem do trabalho que nós fazemos dentro dos presídios, mas do trabalho que nós temos nas comunidades com a mãe do preso, com o pai do preso, entende? Com a família. Porque eles dizem, normalmente a gente faz o trabalho, o preso diz assim, eu queria agradecer o apoio que vocês estão dando à minha mãe, sabe? Tá numa luta difícil. Então eu acho que não é nem o trabalho dentro, mas o trabalho que nós fazemos nas comunidades, que acaba refletindo lá. É muito interessante. Eu lembro que nós abrimos uma igreja numa comunidade
E algumas pessoas estavam implicando tal, e o responsável lá, o chefe da comunidade, chamou o nosso pastor e falou assim: olha, aqui eu que mando aqui, sou responsável, e ninguém vai mexer com a igreja. Inclusive, eu quero agradecer, isso foi lá na Bahia, disse, olha, a minha mãe é lá do Rio de Janeiro, e vocês fazem um trabalho lá, ela foi lá orar por mim, vocês têm... Então, em consideração a ela, ninguém mexe com vocês aqui. Então, vê que a coisa é bem extensa, sabe? né? Eu sei de um lugar também no Rio de Janeiro, que é de Israel, né? O Complexo de Israel também, que eu sei que vocês têm um respeito de um serviço que vocês já fizeram para a comunidade lá e ganharam um respeito lá que, né? Porque o nosso objetivo é ajudar. E são pessoas que as pessoas querem distância, né? Eu lembro, lá nos Estados Unidos, eu fui dos Estados Unidos? Na Flórida. Ah, na Flórida. Na Flórida. Eu fui fazer no presídio, né? Meu inglês estava um pouquinho melhor naquela época, assim, já sabia how are you? How are you? Já sabia. I'm fine. Thanks. E aí, eram 40 presos, né? E eu perguntei a eles assim, qual o pensamento, mas foi assim, de estalo mesmo. Qual o pensamento que vocês têm todos os dias aqui? Aí fui um por um. Dava até medo que eles fecham uma sala, fica só você e eles. Então. E aí eu fui um por um. Aí você, unânime. I am a lost case. Eu sou um caso perdido. Eu sou um caso perdido. Eu sou um caso perdido. Por isso que quando alguém se aproxima, dá uma palavra, dá um abraço, realmente, são todos que acreditam, não. Mas tem pessoas assim, né? Então, esse pensamento, eu sou um caso perdido, é o que dificulta muita gente de se recuperar. Né? Até no mundo espiritual, ela diz assim, matei meu pai, minha mãe, matei minha família, nem Deus me quer, né? E aí a pessoa fica completamente perdida mesmo, né? Porque os homens podem te rejeitar. Você diz assim, não, o homem pode me rejeitar, mas Deus vai me ajudar. Mas quando você chega à conclusão que nem Deus quer nada com você, aí você tá perdido no mundo, né? Digamos Exatamente. assim. Que é o caso de muitos deles, né? Boa. A última pergunta quem vai fazer? Eu quero fazer Você com vai relação- fazer a eu vou. última pergunta para o Bispo Márcio Carotti, hoje aqui no Chupim do Fala Que Eu Te Escuto. É conhecido também aqui como o Gugu. O Gugu da Quem começou igreja. isso aí foi o Yudi. Não, O Yudi. O Yudi, eu tinha combinado com ele. Eu falei, Yudi, você vai me ensinar a fazer aquela dança que você fala, né? Que ele faz uma... Não, aquela bem mais tranquila. Não, deixa comigo. Então, no programa, tá? Aí chegou lá, ele preparou uma pra mim. Aí falou, ó, eu só vou ensinar se você fizer a toca do Gugu. Eu falei, aí não. Aí pegou de vez. Aí, Mas, Bispo, me conta uma coisa. Normalmente você lida sempre com as pessoas mais velhas, da madrugada, enfim, com as pessoas que têm uma maior idade. E com as crianças, qual é o trabalho que se faz para tentar mostrar um mundo melhor? Porque tem muita criança que só vê a coisa ruim também. É verdade. Quando nós levamos no final do programa o nosso ponto de vista com respeito à fé, o que eu procuro fazer? Pensando nas pessoas, nas senhoras, nas pessoas em geral, mas também nas crianças, eu procuro simplificar o ponto de vista. Por quê? Colocar numa linguagem que seja fácil das pessoas entenderem a respeito da fé, a respeito da palavra de Deus. Mostrar à pessoa que se ela tiver uma fé no Senhor Jesus, não na igreja ABCD, a religião ABCD, mas no Senhor Jesus, ela pode ter uma vida nova. E ali, eu dobro os joelhos, faço lá a oração, e eu recebo os feedbacks, eu recebo aonde as pessoas mandam foto que a senhora dobrou os joelhos e o filhinho dobrou do lado, sabe? Eu acho que vai plantando, assim, a semente. De vez em quando eu atendo uma criança assim, eu quero falar, tal, assim, que as crianças acabam simpatizando, mas eu acho que simplificar é o legal, sabe? Boa. Quanto mais você simplifica, quanto mais natural a gente for. Hoje, a gente sabe, se você você tira uma foto, você faz um quadrado, não dá nada de like. Se você tira uma foto debaixo da árvore subindo, que as pessoas querem o natural. Exato. As pessoas querem saber quem é você realmente, é né? verdade.
E acho que é isso que falta. Eu acho que. Por isso que eu não vou armado. Se uma pessoa ali falar isso, falar aquilo. Eu deixo ela falar, ela quer desabafar. Teve um dia ruim, desconta em mim, não tem problema não. Pode descontar em mim. Desconta em mim. Gente, uma salva de palmas, Bispo Márcio Uma equipe aqui. Espero que você tenha gostado. Não, excelente, Gosto muito obrigado. do seu trabalho, Obrigado. comecei a te acompanhar e acho muito legal, né? Obrigado, muito obrigado. E você pode acompanhar também de terça para quarta até domingo, a partir de meia-noite. 00:45 a 2 da madrugada. Horário de Brasília. Gostaram? Se você gostou da entrevista com o Bispo Márcio, comenta aqui o que você achou, se você gosta do programa Fala Que Eu Te Escuto, e também curte aqui, se inscreva aqui no canal para que eu possa trazer mais novidades para você. E não se esqueça que no final desse vídeo eu vou deixar naqueles quadradinhos o vídeo da Dona Maria de Oliveira, que xingou o bispo. Lembra que eu comentei com vocês lá no início que eles estavam comentando da pessoa que estava xingando o bispo, que estava falando mal? Então, agora é o momento. Eu vou deixar aqui nos quadradinhos. É só você clicar em cima e assistir. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou deixar os links aqui dos bispos, dos pastores aqui na descrição desse vídeo. E você pode comentar, compartilhar e também assistir o vídeo deles. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.